Olá a todos aqui. Hoje a live, então, é especial do Arquipélago da Madeira. Então, vamos falar sobre isso. Também estamos ao vivo, em direto aqui no Facebook. Agora sim, Também. olá para todo mundo que está no Olá a Facebook. todos, começando o Café com Cultura. Aqui, ó, cafezinho. Já vou colocar para nós o café para poder conversar com você sobre o Arquipélago da Madeira. Esse é um lugar que a gente ama, que a gente já teve a oportunidade de ir e que a gente espera ainda poder ir muitas vezes, que é um lugar ainda com muita coisa para descobrir, né? O arquipélago, a gente fala bastante o arquipélago da Madeira porque para frisar, porque muita gente acha que a Ilha da Madeira é uma ilha isolada, né? Na verdade, a Ilha da Madeira faz parte de um arquipélago e junto dela tem uma outra ilha, que é a Ilha do Porto Santo, também habitada. O restante do arquipélago são várias outras pequenas ilhas, né? O grupo das desertas e o grupo das selvagens, que não são habitadas, são reservas naturais que só podem ser acessadas com um tour especial, com uma autorização especial mesmo. Então, o nosso foco aqui é falar mais sobre a Madeira mesmo, a Ilha da Madeira e a Ilha do Porto Santo, que são dois lugares que a gente já esteve, que a gente amou. Isso. Antes de começar a contar as curiosidades, histórias e as nossas experiências que tivemos lá no Arquipélago da Madeira, o Eduardo falou Dora Caneca, a minha é do AC/DC, da Pri é dos Beatles. Yellow Submarine. Falar sobre uma atualização sobre o Covid-19 aqui em Portugal. Estamos no momento com 714 mortos aqui no país, estamos em estado de emergência, então não podemos sair de casa. E são 20.206 contaminados. É só um ponto de referência que a gente tem percebido que nas lives as pessoas sempre perguntam para nós, então todas as lives a gente vai começar só com essa breve introdução de como está o estado de Portugal, e nesse exato momento a gente está em estado de emergência até o dia 2 de maio, ou seja, até dia 2 de maio estamos todos em casa. Porque somente profissões essenciais estão trabalhando, como no supermercado, as pessoas que trabalham na saúde, que isso é o mais importante, que tem sido mais falado, né, hoje em dia. Jornalista também, principalmente jornalistas de hard news, que estão na rua sempre para trazer as informações para todos. E outros serviços, alguns restaurantes de entrega, né? Exatamente, esse tipo de serviço. O turismo está completamente parado. No nosso caso, nós trabalhamos com turismo, então também estamos parados dessa forma, né, de não poder fazer os tours, não poder produzir mais material exterior para você, mas estamos aqui nas lives e outras atualizações no blog também que temos colocado, para não deixar parado, e tudo isso aqui sobre Portugal. O nosso objetivo agora, nesse momento que a gente está em casa, é estudar bastante, é compartilhar conhecimento com vocês. Então, vamos aproveitar que estamos todos nesse momento e dividir conhecimento e estarmos em contato mais uns com os outros e até perceber o que vai ser o turismo daqui para frente, porque tudo vai se transformar, para algumas pessoas mais, para outras pessoas menos, enfim. Agora, como a gente vai observar a nossa visita no lugar do outro? O que a gente, como viajante, pode ser especial, pode ser benéfico, pode absorver e dividir com as pessoas dos lugares, né? Isso que a gente vai ver a partir desses próximos meses e anos, né? Que vai ser essa transformação. Enquanto estamos aqui juntos, e hoje o nosso papo é sobre o Arquipélago da Madeira. Sejam todos bem-vindos agora, oficial Facebook e Instagram. Fiquem à vontade para mandar os recadinhos de vocês para nós. Então, se alguém que está por aqui tiver alguma experiência da Madeira, algum conhecimento, alguma memória de família que queira compartilhar, a gente vai adorar saber e dividir com todo mundo. Olha, tenho que falar aqui que tem uma pessoa muito especial aqui na live. Minha avó está na live, entrou. Muito obrigado, Dona Elza. Um beijo para você, para o seu Arthur também. Que bonito, hein? Gostei de ver, estou muito feliz. Minha avó, com certeza, ela não é descendente italiana,
mas sabe muito sobre a história de Portugal, Aliás, professora, gosta a avó muito. do Rafa vive em Bauru, como uma curiosidade, e Bauru tem bastante referência portuguesa, né? Ali Portuguesa, é. tiveram vários portugueses que fundaram. Tem o clube, né? Tem Que um a sua avó clube, frequentava, enfim. eu frequentava também o Luso, Bom, mas é isso, vamos mas vamos lá. agora voltar para Madeira e não deixar de falar da família, porque a gente Isso, também tem um carinho especial pela Ilha da Madeira, porque a minha mãe é madeirense. Minha mãe nasceu no Monte, que é ali muito, junto do Funchal, a parte de cima do Funchal, que é a capital da Ilha da Madeira, o Funchal. Mas a minha família oficialmente é ali de São Jorge, que é bem norte da Ilha da Madeira, junto de Santana, onde tem as casinhas típicas. Quem viu a nossa arte, né? Agora isso, para chamar aqui nos stories do Insta e também na arte que a gente colocou no Facebook, tem lá a casinha de Santana, é aquela região que é Aqui né, ali separamos algumas próximo, fotos, aqui é a casinha típica, que muita gente relaciona a Madeira, a né? madeira, Essas casinhas, na verdade, elas são uma representação de como eram as casas antigamente. Na verdade, elas estão ali, né? E são bonitinhas desse jeito, estão ali no centro de Santana mesmo, para que as pessoas tenham essa memória, né, de como foram essas não perder a casinhas no história, passado. isso é muito importante também. É uma forma que esse tipo, por exemplo, nessa parte do turismo também é muito importante, porque dificilmente as pessoas viveriam num lugar, numa casa como essa, né? Então é bom marcar tudo isso, essa Hoje já história. não mais. Mas já não mais. O que a gente queria começar aqui falando também, que eu acho que é bastante interessante para quem não conhece a Ilha da Madeira ou a estrutura do arquipélago da Madeira, é a gente imaginar o tamanho que essas ilhas habitadas do arquipélago da Madeira ocupam, né? Primeiro, onde elas estão posicionadas, né? O arquipélago da Madeira está para baixo do mapa de Portugal, está na altura do continente africano. O Rafa tem uma imagem. Esse aqui. Pontinho vermelho é onde está a Ilha da Madeira. Ó. Vê-se o desenho do mapa de Portugal por Portugal cima. Portugal continental está aqui. A Europa, né? Por baixo a África. E a Ilha da Madeira, o arquipélago da Madeira na altura da África mesmo. Ali. A Ilha da Madeira tem 57 quilômetros de extensão, assim, nas duas extremidades leste-oeste, né? A parte máxima de medida, e 22 quilômetros de norte a sul, né? Então dá para ter uma ideia agora desse espaço que a Ilha da Madeira ocupa. Aqui está a Ilha da Madeira. Então é das pontinhas mais extremas, são 57 quilômetros, e das maiores, né, norte e sul, são 22 quilômetros. Enquanto a Ilha do Porto Santo é bem menor, a Ilha do Porto Santo tem 11,5 quilômetros de extensão, né? Então, de leste a oeste são 11,5 quilômetros, e norte a sul são só 6 quilômetros. Ela é realmente muito pequenininha, dá para ver aqui, né? Aliás, a volta dela tem várias pequenas ilhotas, né? Ilhéus, né? São vários à volta. Isso também é uma característica do arquipélago da Madeira. A ligação entre elas, que eu acho que também deve ser uma curiosidade de quem está por aqui assistindo, a ligação entre elas pode ser feita por avião, tem alguns aviões que fazem, alguns poucos voos, né, que fazem essa ligação entre elas, são 15 minutos entre a Ilha da Madeira e a Ilha do Porto Santo, e de barco, tipo um mini cruzeiro, né, é um navio. Tem acho que sete pisos. 7 pisos, já fizemos esse caminho. Demora 2h15, mais ou menos. 2 horas e pouco, até 2h30 mais ou menos, esse percurso que sai do Funchal mesmo, da capital da Ilha da Madeira, e chega no Porto Santo. É uma visita que é curioso, né? A gente fez em bate-volta, então a gente pegou o barco de manhã e voltou no fim da tarde. Ele tem um para ir e um para voltar por dia, né? Um sai de manhã para ir para a Ilha da Madeira e um sai à noite do Porto Santo, no fim da tarde, né, no Porto Santo para a Ilha da Madeira. E apesar de ser pouco tempo, um dia é bem aproveitado. É uma ilha pequena, gostosa, são 5 mil habitantes, né? A Ilha do Porto Santo é realmente muito pequenininha. Tem um areal incrível, uma praia, né? Uma das praias mais lindas de Portugal, exatamente, um areal, né? Espetacular. Como que chama? Dourada, né? Areia Dourada, tem a Ilha Dourada, né? Por conta dessa cor que tem o areal da
da ilha do Porto Santo. Aqui só uma coisa que vi que a Jaqueline falou, vi no programa que o aeroporto da Ilha da Madeira é um dos mais difíceis para pouso. Esse é bem engraçado. Também já vamos falar, a Luana comentou, de Portugal para ele é somente avião. Vamos falar primeiro a forma mais fácil de você sair do continente português, de Portugal continental até a Ilha da Madeira, até tipo da Lisboa. Madeira. A partida por Lisboa é que tem Porto, Lisboa é o que tem mais voos para Madeira, mas dá para sair do Porto, dá para sair de Faro também. São por volta também de 1h30, quase 2 horas de voo. Essa é a melhor forma, é a forma mais rápida. Tem durante o verão tem um ferryboat que sai de Portimão, mas isso no Algarve, no sul de Portugal continental, mas é esporádico mesmo. Ele vai até o Funchal, são 23 horas de viagem. Então 1h30 de voo é muito melhor, mesmo que seja com emoção. A emoção é porque ali perto do aeroporto tem o vento... A pista do aeroporto da Ilha da Madeira, não da Ilha do Porto Santo, da Ilha da Madeira. Ali tem uma rajada de vento muito forte que pode dar aquelas balançadas na hora do pouso. Aqui está o famoso aeroporto Cristiano Ronaldo, né? Agora já os anos chama Cristiano Ronaldo. Aproveito para deixar um beijinho para a Estela, que está acompanhando a gente no Facebook. Obrigada, Estela. Beijinho. A gente também, muito obrigado. Com certeza, quando tudo melhorar, você vai ter a oportunidade de vir até aqui. Aqui tem mais outra parte mais próxima, como é o aeroporto. Olha, a primeira vez que a gente foi à Madeira, não teve assim, não foi com grande emoção. Na verdade, o voo foi realmente muito lindo. Pousar na Madeira é lindo, principalmente num dia aberto, que foi um dia maravilhoso que a gente teve. Foi um pouso incrível. Agora, quando eu fui com a minha irmã e fui no verão, né? Fui em agosto. Realmente o vento estava muito forte, a gente não conseguia pousar, ficou 30 minutos sobrevoando o arquipélago da Madeira. Existia a possibilidade de descer no Porto Santo ou de voltar para Lisboa. Isso é algo que o piloto avisa durante o voo. Isso da TAP. A TAP é a única empresa aérea que tem a permissão de pousar no Porto Santo. Ou seja, se não conseguir pousar na Ilha da Madeira, uma das alternativas que o piloto pode escolher é pousar no Porto Santo, e aí as pessoas vão ou depois num voo menor para Madeira, ou vão aquele navio, né? Lobo Marinho, com o Lobo Marinho do Porto Santo para a Ilha da Madeira. Porém, a gente ficou meia hora sobrevoando e, no entanto, conseguiu pousar e foi ok. Né? Assim, é muito místico esse negócio, né? Que a gente pensa no voo que balança e tudo mais. Mas há tantos voos para Madeira e há tantos anos já, os aeroportos existem, pelo menos os aeroportos da Madeira e do Porto Santo existem desde a década de 60. E a TAP é uma empresa que está super acostumada a pousar no Porto Santo e na Madeira. Existem outras empresas que fazem, mas a que tem mais frequência é a TAP. E ela é que tem autorização para pousar quando não pode pousar no aeroporto da Ilha da Madeira, no aeroporto Cristiano Ronaldo, pode descer no Porto Santo. As outras têm aquele problema de taxas e tudo mais, mas sempre assim, também não precisa ficar preocupado. Sempre vai ter combustível para voltar para onde for o voo, assim, da onde saiu, né? O Horácio, aqui no Facebook, disse que adorou descer no aeroporto da Madeira. Realmente, nós também adoramos, é um presente, é uma experiência linda. Aliás, descer nos aeroportos das ilhas, as experiências que a gente teve, tanto na Madeira como nos Açores, é uma beleza. É inexplicável, realmente vale a sacudida, vale tomar coragem para ir, porque não é perigoso, né? Os acidentes do aeroporto da Madeira são muito pequenos, são pouquíssimos na história do aeroporto da Madeira, então não se preocupem com isso. O avião é o meio de transporte mais seguro do mundo, né? Se você pensar em números de acidentes, é pouquíssimo perto do carro, do ônibus, ou do que for
as outras do primeiro trem, essas coisas. A Vera disse que foi com emoção a experiência dela. É lindo demais, Eu acho que se a gente vai preparado, sabe, até já vai mais numa boa, assim, e consegue aproveitar. Os pilotos são treinados, existe treinamento. Quando a gente estava voltando, a primeira vez que a gente foi para Madeira, né, tinha um avião que subia e descia, subia e descia ali, porque era um treinamento para isso. Então, podem ficar tranquilos que os pilotos, como todos no mundo, são muito bem preparados. A Gilza disse que mesmo preparado dá medo. Mas pensa na beleza. A gente troca o medo pela beleza, que é assim um espetáculo que a gente tem poucas chances de ver na nossa vida, né? Então, vale a pena, é realmente lindo. Bom... Não, a Lourdes falou a verdade, precisa tomar vacina de febre amarela para ir da Madeira. Olha, depende da época. A gente não teve que provar a vacina quando teve lá nas 2 vezes, mas a Ilha da Madeira, eu lembro que quando a gente foi a primeira vez, tinha até uns avisos sobre dengue, por exemplo, né? Naquela época, foi em 2016. Então, assim, tem algumas doenças ocasionais, pode ter tido algum surto em algum momento. Ou alguma época que poderia estar mais predisposto a espalhar a febre amarela, que eles poderiam ter cobrado isso, mas não é comum cobrarem de doenças. Não, nem surtos de doenças, nem a cobrança do seu bilhete de vacina para comprovar que a vacina foi feita. O arquipélago da Madeira tem seu clima, né, totalmente diferente do clima de Portugal continental. Então, por isso que tem muitos... por exemplo, teve um pequeno caso ali de coisas de dengue numa época, porque o clima tropical, aquela coisa... diferente calor, daqui, úmido, é mais calor, né? É úmido. E por isso também é uma terra que tem mais variedades de frutas, verduras e legumes do que aqui no continente, né? Do que aqui em Portugal continental. As frutas, né, acabam sendo uma marca da Madeira. A banana, por exemplo, é uma delas. A banana da Madeira é a banana mais doce, né, que vem aqui para o continente. A única banana portuguesa, né? Não sei se posso dizer que é a única banana portuguesa, porque vem bananas importadas. Tem banana nos Açores. Tem banana nos Açores, tem banana nos Açores. Mas não lembro a ilha se é na terceira, qual é a ilha, mas tem banana nos Açores. Mas aqui na parte do continente não é comum que tenha banana, e a banana que vem é uma banana que geralmente vem da América do Sul ou da América Central também, sim, né? E a banana da Madeira acaba sendo a mais... Vamos aproveitar que a gente tem aqui a nossa listinha, tem a nossa pauta aqui, mas vamos aproveitar que tem algumas perguntas e já indicar. Primeiro, acho que foi o Eduardo que tinha comentado, vamos falar do vinho da Madeira, vamos falar sobre o vinho Madeira, com certeza. A Cláudia falou que morre de medo por conta do avião, né? A Estela também disse que não sabe se tem essa coragem toda de ir pra Ilha da Madeira. Aqui. Vamos pegar primeiro de cima para baixo. A Mari, Ilha da Madeira, o arquipélago tem dança e música tradicionais diferentes do continente? Sim, o folclore da Madeira é fortíssimo, está presente em quase todas, se não em todas as festas tradicionais da Madeira que acontecem o ano inteiro. A Madeira é realmente uma ilha, a Ilha da Madeira, e agora eu tô falando da Ilha da Madeira, é uma ilha extremamente festiva. Tem realmente muitos eventos enormes na ilha, e todas elas estão sempre com dança e música tradicional. Os grupos folclóricos estão sempre vinculados a essas apresentações. São grupos, para quem não sabe o que é um grupo folclórico, é um grupo de pessoas que cantam músicas tradicionais e dançam músicas, né, que eram de grupos que trabalhavam no campo, geralmente, né, representam principalmente a vida do campo, mas também, assim, os grupos também mostram trajes que as pessoas usavam aos domingos para ir à missa, ou também para ir a festas. As pessoas que tinham maior poder aquisitivo, menor poder aquisitivo, os grupos folclóricos também retratam isso. Mas é muito sobre a vida no campo, sobre a rotina no campo e as danças do campo. E na Madeira, a parte agrícola é muito forte até os dias de hoje. Sim. Apesar do turismo ser o que sustenta a Ilha da Madeira e a Ilha do Porto Santo também,
mas a vida agrícola ao longo da história é muito forte na história da Madeira. Sim. Então, quem tiver a oportunidade de ir para Madeira durante uma época que tenha qualquer tipo de festejo, e não é difícil, tem muitos o ano inteiro, tem um calendário completíssimo, vai ter a oportunidade de ver vários ranchos folclóricos, esses grupos folclóricos se apresentando nas ruas ou em teatros, enfim, a gente já teve algumas experiências que foram fantásticas. Tem eventos todo ano, né, como o Pri comentou, até a Estela estava perguntando se tem eventos, tem a Festa da Flor, os festivais de verão, as procissões. A Festa da Flor é bem... Tem aqui até uma foto do Turismo da Madeira, dá pra ver aqui, né, nos dois, tá dando pra ver no Facebook e no Instagram. Aí tem uma menina vestida durante durante um evento da Festa da Flor, que é o início da primavera, geralmente, então, no final de março, acontece essa festa, e aí tem desfile na rua, tem uma decoração florida, a ilha fica toda colorida, ainda mais colorida do que ela é. Esse é só um exemplo. Um outro exemplo maravilhoso que eu adoro, que é muito diferente de Portugal aqui, continental, é o Natal. O Natal da Madeira é muito festivo frente ao Natal dos portugueses do continente. Isso porque... assim, 9 dias antes da véspera do Natal, ou seja, de 16 de dezembro a dia 24, por exemplo, tem missa todos os dias às 6 da manhã em várias igrejas, em que as pessoas se reúnem, que é como se fosse o ritual dos 9 meses até o nascimento de Jesus, e as pessoas se reúnem depois da missa para comer. E assim, a gente viu na TV uma reportagem maravilhosa, que era quase um almoço, de tanta comida de lanches, tipo, às 6, 7 da manhã, antes das pessoas irem para o trabalho, sabe? Antes das pessoas irem para suas rotinas. Vão à missa de madrugada e depois vão à sua rotina. E depois, no dia 23 de dezembro, tem a noite do mercado, ou seja, ali no Funchal, na capital da Ilha da Madeira, as pessoas se reúnem à volta do mercado principal ali de frescos, de frutas, verduras e legumes, e fazem uma super festa com música, vão lá as últimas compras para a ceia do Natal, então vão aproveitar para comprar os frescos mesmo, comprar as pequenas lembranças para as crianças, então tem barraquinhas com brinquedinhos que as pessoas também vão lá comprar para conviver. Isso até meio-dia do dia 24, e mesmo a ceia, né, do dia 24 ainda é celebrada em comunidade, em festa, e efetivamente o almoço do dia 25 é o que é mais importante para a família na Madeira. Principalmente no Funchal. É quando as pessoas efetivamente se recolhem com a sua família. Então, mas até então é muito festivo. É muito festivo. O Ano Novo, também perguntaram o Ano Novo. O Ano Novo é muito famoso porque são vários fogos que tem em várias partes da ilha. Então, muitas pessoas ficam... cruzeiros chegam ali junto na Marina do Funchal e tem aquela vista espetacular para a ilha toda ali, os fogos, um dos mais bonitos, assim, onde a gente não teve oportunidade, mas iremos passar o Ano Novo na Madeira, porque já foi considerado um dos mais bonitos do mundo. É um dos maiores em fogo de artifício, né? É realmente espetacular. Vamos aqui seguindo. A Cristina perguntou o que conhecer em primeiro lugar ao chegar lá. Olha, Cristina... Vamos já juntar aqui uma pergunta, porque vale a pena... o Rodrigo perguntou quantos dias você recomenda para viagem na Madeira, porque conhecer roteiro, comida, os dias também. Quantos dias, Jaque? Bom, quantos dias? Essa pergunta é muito difícil para a gente responder, tanto para Portugal continental quanto para as ilhas, porque é muito rico, né? Portugal é um lugar muito pequeno, é um país muito pequeno, as ilhas são pequenas, mas são tão ricos, assim, então são espaços tão ricos para absorver a cultura, para experimentar comida, para estar com as pessoas, para conhecer belezas naturais, que, assim, a nossa resposta padrão é quanto tempo você tiver disponível. Porém, contudo, entretanto, pelo menos 5 dias na Madeira era importante, porque, assim... A Madeira tem essa questão do pouso, por exemplo, que pode fazer com que o voo atrase ou da partida. Então pode ser que o seu voo chegue atrasado ou parta mais tarde, né? Enfim. Isso depende do vento. É bom ter uma flexibilidade nesse sentido, isso é super importante. E
E depois, então, quantos dias é isso? É o Isso. que conhecer em primeiro lugar. Cristina, depende daquilo que você gosta de ver. A Ilha da Madeira é um lugar espetacular de belezas naturais, então tem milhares de espaços que você pode aproveitar e tem espaços culturais também. Por exemplo, um lugar que é do meu top, assim, dos Uhum. principais da Ilha da Madeira são as Grutas de São Vicente, que foram as primeiras grutas abertas para o público em Portugal. Lá é um centro de vulcanismo também, então todo o arquipélago da Madeira é um arquipélago de origem vulcânica, né, de milhões de anos, né, que esses vulcões submarinos, né, entraram em erupção e fizeram essas formações que hoje formam um arquipélago. É. Então o centro de vulcanismo conta muito bem essa origem, né, não só do arquipélago da Madeira, mas dessas origens vulcânicas, né? E o lugar é incrível, assim, umas grutas muito bonitas para serem visitadas e a visita é guiada. Além disso, tem as piscinas naturais que também são super especiais. Ah, ótimo, o Aqui Rafa uma tem uma foto foto das das grutas de São Vicente. grutas, Dá São para Vicente. ver o clima da atmosfera, né, da gruta. É interessante que a iluminação é bem natural, é bem simples. É. Isso é uma coisa que me chama atenção, porque há algumas grutas em Portugal, por exemplo, que tem uma iluminação Fala. muito artificial, que é interessante para criança, porque torna um lugar mais lúdico. Mas quando a gente vai numa gruta que a iluminação é mais natural, também acaba sendo cativante. Das piscinas Das piscinas naturais. naturais, aproveitando também o Luciano comentou o clima, lembro dos Açores. O clima também lembra dos Açores na parte assim que a temperatura é muito constante, assim, não faz tanto frio e não faz tanto calor. Isso, inverno e verão. Chove, mas não chove tanto quanto nos Açores. Nos Açores costuma chover mais. Também a Ilha da Madeira mesmo em si, ela tem muitas montanhas, tem partes muito alta, que no inverno, por exemplo, por ser muito alto mesmo, cai até neve, dependendo da temperatura. Mas as piscinas podem ser aproveitadas em várias épocas, vários meses do ano, principalmente no verão. Aqui tem Mas a uma, por partir de exemplo. abril, Abril maio, já já são boas épocas até setembro, até outubro, dependendo da temperatura no ano, né? Cada é, ano também tem uma. Essa daqui é a Doca do Cavacas. Ela tá assim com a água calminha, porque essa já foto a estava gente tirou, no. já tinha fechado, né? Então a gente tava lá nos banhos lá embaixo. E É, depois que ela fechou, era por volta das 5 ou 6 da tarde. A hora que a gente subiu, ela já tava com as águas calmas. Essas piscinas naturais, a Doca do Cavacas não é a única, né? São várias, de Porto Muniz, por exemplo, são as mais famosas, são enormes e são baratas, né? A entrada é super baratinha, coisa de 2 euros, né? é. Enfim, para acessar e tem espaço para colocar as coisas, para tomar um banho, enfim. É bastante simples a estrutura, mas vale a pena e é uma experiência também a ter na, na Na Madeira. Madeira. Vamos olhar aqui algumas perguntas também. Vamos falar logo, Vinícius comentou da comida, vamos falar também Ah, daqui a deixa eu pouquinho. falar primeiro do transporte. Fala o transporte que Acho tem que era aqui uma também uma boa. pergunta a respeito do transporte, porque por exemplo, o João Pinto falou em 5 dias consegue ver os pontos principais, mas se quiser levadas, mínimo uma semana, na Exatamente. opinião dele, tá certo, exatamente. Obrigada, As João. levadas, obrigado. As levadas é um caminho, né, que é onde a água Foi corria aberto para percorrer a água. há muitos anos, foi aberto para percorrer a água e as pessoas fazem caminhadas ali. Como se fossem trilhas. É, Né? As levadas são essas e as veredas também. Né? é. É bem fácil encontrar esses percursos na internet, então se você tiver curiosidade de conhecer, o que a gente indica lá no Cultuga é o que fica ali na Ponta de São Lourenço, é um dos nossos lugares favoritos também na Madeira, é um lugar de beleza natural indescritível. Anotem o Ponto de São Lourenço, é um Ah, lugar que a gente voltou várias vezes, sim. e eu tenho certeza que todas as vezes que a gente for Vai ser a Madeira, a gente vai voltar. é, É, só um, aqui só um é exemplo, difícil é difícil de ver, de ver, mas no tá? mapa da Madeira, só para vocês terem uma ideia, ela é esse rabinho aqui, quer ver?
Dá para ver aí a foto. Só um pedacinho. Aqui tem essa pontinha aqui, ó, do mapa da Madeira, é a Ponta de São Lourenço. É um lugar de beleza natural extraordinário, dá para andar a pé, o caminho é fácil, tem alguns percursos fáceis, então mesmo para quem não tem prática em caminhadas, tem alguns percursos muito fáceis de fazer. Alguns guiados também, há várias empresas de turismo que acompanham as veredas e as levadas, então quanto a isso é tranquilo. A Luana comentou presença religiosa católica, sim, lá bastante forte, bastante festas religiosas, até aproveitando a Cristina, que é junho, que é mês dos santos populares. E tem também os arraiais em agosto. Tem os arraiais em agosto também, então tem muita festa e muita festa voltada à religião católica. A santos. Muito mesmo. Eu acho que, de qualquer forma, esses lugares que estão muito vulneráveis, né? As ilhas estão muito vulneráveis ao longo da história, passaram por várias tragédias, né? É muito comum a gente ver na porta das casas, nas ilhas, santos de azulejo, sabe? Na porta, assim. É como se fosse mesmo uma proteção da casa contra tragédias naturais. A gente vê isso bastante nos Açores também. E vê bastante na Madeira. As casas com menos, né, com uma boa proteção exterior, né, janelas menores, portas fortes, enfim, tudo isso porque ao longo da história tiveram muito vulneráveis nas tempestades e, enfim, em ciclones, né, tudo isso bem... Aqui, né, a Marita comentou sobre o Réveillon, como já falamos, Réveillon um dos mais lindos do mundo, né, ainda não tivemos oportunidade, mas sempre acompanhamos aqui por conta dos fogos que ficam transporte. Ali na... Deixa eu falar o transporte. Do transporte, exatamente. Assim, durante a semana a gente recebeu pergunta também de algumas pessoas que estavam curiosas sobre transporte, se precisava alugar carro, como é dirigir na Madeira e tudo mais, sem transporte público. Agora, sobre a Ilha da Madeira especificamente, não sobre o arquipélago, o carro te dá muita flexibilidade. Claro que se você tem traquejo para dirigir, vale a pena, mas é uma ilha toda montanhosa. Então, assim, tem estradas rápidas boas, mas também tem várias estradas que são de penhasco e são cansativas, muita ladeira, né? Então, assim, o que a gente costuma sugerir? Se você está super bem apto para dirigir, ótimo, aluga um carro e vai fazer tudo muito bem. Como aqui o Rodrigo comentou, passou uma semana com o carro alugado e foi perfeito. Cada dia exploramos uma região diferente da ilha, que deu tempo para curtir com calma, que o lugar merece. Espetacular. Isso mesmo, Rodrigo. O carro dá dessa flexibilidade, porém, para quem não tem traquejo com carro, não dirige. Eu já dirigi, assim, em muitos lugares aqui de Portugal continental, nos Açores também, mas o lugar mais difícil que eu já dirigi foi na Madeira. Mas, assim, é tranquilo, assim, eu gosto de dirigir, não sou nem aficionado por carro ou por coisas assim, mas porque, assim, quem tem ali aquela coisa, as estradas, tem algumas estradas que são muito sinuosas, são mais estreitas, você ali tá junto de ribanceiras, né? Mas é muito bonito. Assim, muito bonito. Tem que prestar atenção, mas é muito bonito. Assim, cada curva que você faz é uma surpresa. É como você tá na Serra da Estrela aqui, ou na Serra do Açor, onde tem a aldeia do Piódão, que são várias curvas, mas a cada curva é uma coisa muito bonita para se ver. A Madeira tem várias empresas de turismo, então pequenas excursões, a gente também teve essa experiência. A primeira vez que a gente foi, a gente quis fazer várias coisas até para poder contar no Cultura o que valia a pena, o que não valia a pena. A gente pegou uma empresa de excursão pequena, eram 10 pessoas no grupo, eu acho. E também foi um dia bem passado. Claro que a excursão é aquele negócio que você tem o horário e passa por lugares que nem sempre você está tão interessado em visitar. Às vezes alguns lugares acabam sendo muito rápido. Mas é como a Pri comentou, quem não dirige, quem tá sozinho, por exemplo, quer se juntar a um grupo. E assim, gostoso, divertido, boas empresas, segurança, sabe? Assim, é um dia bem passado. Isso dá para variar durante a viagem. E o transporte público, especificamente, chega também em alguns lugares. Porém, o que você precisa, caso você não dirija e não queira pegar excursão, queira fazer coisa de transporte público, tenha mais tempo para fazer essa viagem. Porque um ônibus, para sair do Funchal, que é a capital, por exemplo, para ir para outros lugares, vai demorar bastante. Porque ele passa, né, para em vários lugares, né? Então,
você precisa ter muita paciência e tempo disponível e organização, né, para poder fazer as coisas de transporte público, e obviamente não chega a tantos lugares de beleza natural, mas não deixa de desfrutar também lugares muito bonitos e de boa estrutura. O Funchal, por exemplo, é uma cidade que dá para andar a pé, não precisa de carro para nada. O período que a gente ficou lá... Na parte ali do centro histórico, você faz tudo tranquilo, a pé. Tem ali o teleférico que segue até o monte. Assim, a gente fez muita... A gente ficou 2 dias sem o carro, se eu não me engano. 2 ou 3 dias, né? A pé no Funchal. Foi o dia que a gente fez o bate-volta até o Porto Santo, por exemplo. Então a gente desceu até a Marina para pegar o lobo marinho, Marina, que era o... Está aqui a Marina. Tá bem brilhante, mas dá para ter uma ideia de como é o Funchal. Tá meio... Não sei por que fica... Tá muito brilhante. Não, chega tá mais meio perto. fora de foco, parece. Sei lá por quê. Mas dá para ter uma ideia. Esse navio que vai para o Porto Santo, ele sai do centro do Funchal, da Marina. É muito fácil chegar lá. Então, sem carro, você dá voltas a pé no Funchal e consegue até fazer esse bate-volta do Porto Santo. Teleférico aí tem aqui, por exemplo, do Monte. Aliás, aproveitando que a gente está vendo um teleférico aí na foto, tá um pouco brilhante. Não tá. Ao contrário. Aqui, pronto. Ou assim para baixo. Assim. Não, também. Não. Bom, mas aí vai ser um teleférico. Tem até um folhetinho do teleférico em algum lugar aqui. Há muitos teleféricos na Madeira. A Madeira é bem conhecida por isso. Tem pelo menos 7 que são famosos. Aqui tem uma foto do teleférico, do folheto do teleférico do Monte. Aqui, ó. Essa é bonita. É realmente muito alto, né? Aqui embaixo da cidade do Funchal, então ele sobe até o monte, que é uma área bem, bem alta mesmo. Esse é o teleférico mais famoso, né, da Madeira. É pago? É pago, é bem pago, na verdade. Custava pelo menos 16 euros. E de volta é caro, mas a experiência é muito boa, é muito bonito. Não é o único teleférico da Madeira. Aliás, os teleféricos são uma experiência à parte. Para quem estava falando aí do medinho do avião... Às vezes tem gente que tem medo do teleférico ali. O teleférico é engraçado. Não dá medo, até eles são bem estruturados. Mas a gente teve uma experiência maravilhosa num teleférico que chama o Teleférico das Achadas da Cruz. Esse teleférico descia de um pico muito alto até uma Fajã, né? A Fajã tem aqui uma foto que a gente até separou para ficar mais fácil de explicar o que são as Fajãs, tanto na Madeira como nos Açores. Tem esse tipo de formação. Principalmente na Ilha de São Jorge. Tem essa formação aqui, dá para ver no Facebook, dá para ver no Instagram. Essa formação aqui de baixo, isso aqui é uma Fajã. Isso aqui é formado a partir da erosão, né? Então, esses pedaços aqui que formam hoje um espaço habitado ao longo de muitos anos, essas pedras foram caindo, né? E foram sendo esculpidas mesmo pelo mar e pela natureza, até formar uma área boa para agricultura, inclusive, muito fértil. E no caso dessa Fajã, na descida das Achadas da Cruz, é uma área bem agrícola, que tem uma pequena povoação lá embaixo, e você só consegue acessar com o teleférico. Então é uma experiência bem legal. Uma outra que é fantástica, e deixo a dica para quem quiser, para quem for à Madeira, é a Fajã dos Padres, que ela leva esse nome porque aquela Fajã foi habitada e foi de propriedade da Companhia de Jesus durante vários anos, pelo menos mais de 100 anos, acho que foram 150 anos até. E ela tem, essa sim, é mais estruturada, tem um restaurante, né? Tem uma área para aproveitar a praia, né? Então, enfim, são experiências da Madeira que precisam de tempo, né? É por isso que a gente diz, faça uma viagem com calma, Madeira que tem muita coisa para aproveitar. A Paula e o Duarte comentaram aqui, a Paula pergunta se é um destino caro, e o Duarte, quantos euros por uma passagem ida e volta para Lisboa de avião? É um destino, o destino acaba ficando um pouco mais caro por conta da passagem, por conta do voo. Mas assim, o voo é a parte mais cara. O voo é a parte mais cara. Eu não lembro. Depende do preço. Depende da época. Depende da época. No verão acaba sendo mais caro, porque é um destino muito procurado por estrangeiros e pelos portugueses para irem para lá. O Ano Novo, porque o Ano Novo é muito famoso, o Natal, na Festa das Flores, então são épocas no Carnaval também, tem um feriado e tem algumas festas.
Então a passagem acaba ficando mais caro, principalmente nessas altas temporadas. Olha, Duarte, muito difícil responder o preço. Eu acho que com a minha irmã a gente pagou 200 euros ida e de volta. Eu acho que foi isso. E a gente pagou mais barato em 2016. E agora a gente também estava vendo, né, os preços, mas assim, é muito, depende muito mesmo. Mas assim... Isso a gente está falando de TAP. De TAP. A EasyJet faz Lisboa-Funchal. A passagem de ida é uma passagem cara. A passagem de ida é uma passagem barata e a passagem de volta é uma passagem cara. Por quê? A passagem de ida não garante que você vai conseguir descer na Madeira. Existe a possibilidade de, no caso de um vento muito forte, a EasyJet retorna para Lisboa. Então, a passagem acaba sendo barata porque eles não têm como garantir essa chegada. E a volta é garantida, mesmo que você saia com atraso, a volta é garantida para Lisboa. Então, acaba sendo um percurso mais caro, né? Eles aproveitam e cobram mais caro. Mas em termos de para as coisas ali, o hotel tem muitos hotéis resorts, hotéis de luxo, tem ali principalmente próximo, no Funchal é próximo, mas tem hotéis normais ou apartamentos turísticos e tem preços bons. Iguais os do Portugal do Continental. Para comida também é a mesma coisa, lógico que tem a Madeira, por ser um destino que é procurado por algumas pessoas, um destino de luxo, tem restaurantes mais caros, mas isso o mundo todo tem ali, os destinos têm os seus restaurantes caros, como é óbvio, e tem os seus restaurantes tradicionais, restaurantes normais com preço igual daqui de Lisboa ou do interior, atrações. O que acontece assim, por exemplo, esse negócio do teleférico que a gente comentou, é 16 euros. Mas tem outros teleféricos em outras experiências da Madeira, como esse da Chadas da Cruz, que é 3 euros. Então, é um preço muito compatível com o que a gente está acostumado aqui na parte do Portugal continental. Acaba não sendo uma viagem cara na estrutura da viagem. Agora, a passagem aérea acaba sendo cara nesse sentido. Só a Estela falou falando de teleférico, que deve ser da altura do Pão de Açúcar. Eu realmente não sei dizer, foi uma boa comparação. Vou até olhar depois a altura do Pão de Açúcar para o monte. Depois só um adendo aqui rapidinho, só que o Celso comentou, Celso Baiô, vinho português pode ser usado como... muitas coisas de vinho estão fazendo álcool por conta do coronavírus. Isso é interessante também. Várias empresas em Portugal, de modo geral. O Horácio falou das piscinas de Porto Muniz. Mais uma vez, as piscinas são incríveis na Ilha da Madeira. E a Porto Muniz ali, que fica... Porto Muniz é norte? É norte, eu acho que é norte. E é muito bonita a piscina de Porto Muniz. Uma das mais bonitas. A Ana Márcia, né, disse que estaria com a gente. Ana Márcia, a gente espera que depois de tudo isso você possa remarcar sua viagem e estar com todos nós por aqui. Estaremos te esperando. Luana... Pergunta se ela tem lá no Funchal, tem. Lá no Funchal, mas também, dependendo, se for para subir coisas mais altas, é mais difícil. Porque para ele depende da bateria também, né? Isso, eu acho que a gente podia entrar na parte da comida, que é uma parte que a gente sempre entra aqui nas lives, né? A gente ainda não falou mesmo das comidas. Acho que a gente pode começar a falar efetivamente delas. Porque o Horácio aqui, por exemplo, já deu a deixa para falar sobre a espetada. E eu acho que é por aí que a gente pode começar. Vou colocar aqui a foto da espetada. Deixa eu virar assim, ver se... deu certo. Aqui a espetada é carne de vaca e é feita... Você viu que ela tem o espeto que estava ali era verde, é espeto de louro. Tem também no espeto normal, mas a espetada tradicional da Madeira, carne macia, com tempero muito bom, e esse toque ali do louro faz toda a diferença. Aqui tem mais uma foto. Peraí. Primeiro, né? Assim, a gente é possível comer o espetado em vários lugares. O mais tradicional deles é na Câmara de Lobos, que é perto do Funchal, né? Então é um acesso relativamente rápido para quem está de carro. Tem vários restaurantes tradicionais de espetada lá, enormes. São salões enormes.
E é engraçado que quando você tá na mesa, vem o garçom com um suporte, né? Sim, Gigante, né? e Aqui. pendura E a pendura. carne E você vai tirando a carne assim, nos né? Com cubos. os cubos. Aqui tem mais alguns exemplos. Aqui tá a espetada Por cima e outros. Aqui um tradicional bolo do caco, que é um pão. Aqui, ó, é um pão que é servido. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Essa foto tá muito Essa foto boa. tá Dá melhor. pra ver melhor. Aí. Tradicional bolo do caco Dá pra ver com que manteiga. dá pra ver que tem uma alho. manteiguinha dentro. O bolo do caco, dessa maneira, ele é servido bastante como uma entradinha no almoço, por exemplo, né? Num restaurante, vai comer um espetado, vem um pão, um bolo do caco, né? Com manteiga de alho. E também para comer. Para comer, em outras como um ocasiões, lanche, você pode comer. É comum ter um lanche com um bife de vaca. Alguns lugares até fazem um hambúrguer, né? Em vez do pão normal de hambúrguer, tem o pão no bolo do caco. Isso é. Só de olhar a foto me dá uma. Tem também o acompanhamento da espetada. É interessante falar que pode ser, se você quiser, mas é mais tradicional ter uma salada, por exemplo, e um milho frito. Que o milho frito na madeira é a polenta frita. Os cubinhos. Aí embaixo. Quem viu a foto, a imagem que a gente publicou, né, da arte da live de hoje, tem lá a espetada e o milho frito, que é essa foto. É maravilhoso, é maravilhoso. Os peixes também são incríveis, o atum da madeira é muito bom. O peixe espada preto, o peixe espada da madeira também é muito bom. Ele vem num filé frito e tem batata, tem a banana também, pode ser frita ou tipo grelhada assim, né? É uma delícia. Nossa, já fico... já vamos voltar para a comida, só responder 2 perguntas que aconteceram aqui ao longo. A Mila perguntou se dá para fazer trilha sem guias. Dá. Tem vários percursos que você pode encontrar na internet. Procura por levadas madeira ou procura por veredas madeira. Você vai encontrar lá os níveis de dificuldade e o percurso, o tamanho do percurso, o início e o final. Há vários deles que você pode fazer sozinha, mas também tem vários em grupo que acabam sendo bem gostosos para quem está sozinho. E a Gilza perguntou sobre os artesanatos e bordados. Como a Feliciana também falou do bordado. Felícia, desculpa. Os bordados da madeira estão entre os mais famosos de Portugal, se não o mais famoso de Portugal, fora do país. Né? Um bordado bem tradicional, relativamente caro, porque ele é muito demorado de fazer. Feito, né? Todo à mão. Ele é todo feito à mão. É bem especial. Aí essa imagem é de uma fábrica, que é a Bordal, é uma fábrica tradicional que tem lá, né? Aqui tem um detalhe, né, de uns bordados na madeira. Vários assuntos que estamos comentando aqui tem no blog, até mesmo aqui do bordado da madeira tem um post especial só sobre o bordado. E sobre a experiência que a gente teve na Bordal. Essa empresa de bordados, eles recebem as pessoas, fica no centro do Funchal, eles recebem as pessoas diariamente, não precisa marcar, é só chegar lá, e as próprias vendedoras da loja apresentam a fábrica, então levam as pessoas que quiserem conhecer para ver todo o processo, ver os moldes feitos à mão, ver como é feito o picote, ver como é feita a tintura no tecido, geralmente um linho para fazer esse bordado. Não são só mulheres hoje que bordam na madeira, há homens também que bordam, apesar do bordado da madeira antigamente ser bastante tradicional das mulheres. O bordado já foi uma das indústrias mais importantes economicamente para a madeira, né? Durante muito tempo, principalmente no século XX, né? Mas um pouco do século XIX também, trazia muito retorno financeiro para a madeira, né? Pela exportação do bordado. Hoje, infelizmente, o artesanato, de um modo geral, não tem o mesmo valor ou o mesmo peso, tem o valor, mas não tem o mesmo peso. Mas acho que é uma parte nossa, como viajantes, né? Uma responsabilidade nossa, ter atenção a isso, ir lá conhecer e conversar com as pessoas. Isso. Claro que nem sempre a gente pode comprar, dependendo das condições, enfim, de cada um e dos gostos de cada um. Mas quando a gente pode ir lá prestigiar o trabalho e dizer, né? A gente aprende muito sobre o que é um lugar a partir dos seus artesãos.
E no caso do bordado da madeira, é um elo de ligação direto com a cultura madeirense. Vale realmente a pena. O Zé Luiz comentou, o bacalhau também faz parte da culinária da Madeira. Bem menos. Bem menos. O bacalhau sempre é consumido em todo o país, independente de ser no arquipélago, mas eu não me recordo de alguma receita típica da Madeira. Pode ser que tenha, não me recordo agora, no momento. Mas tem muito peixe. Tem muito peixe. Porque assim... Frutos do mar, em geral, né? Os mariscos. A Maria, mãe da Pri, comentou das lapas, das trutas. Aliás, deixa eu contar uma história da minha mãe, aproveitando que ela tá aqui na live com a gente. Minha mãe sempre diz que o primeiro alimento que ela colocou na boca quando era bebê, para quem não tá para quem não tá na live desde o início aqui, eu disse que a minha mãe é madeirense, vive no Brasil, né, mas é madeirense, e o primeiro alimento que ela colocou na boca foi as lapas grelhadas. Aqui, ó. Aqui tem uma lapa, a conchinha. Lapa, conchinha. É muito comum nas ilhas. Brilha menos. Nas ilhas da Madeira, Porto Santo e também nos Açores. Nos Açores é muito comum também. Já falando de Açores, só para já dar um spoiler, semana que vem, domingo que vem, vamos falar sobre os Açores. Afinal, a gente colocou a votação aqui no Facebook e no Instagram, e a votação ficou super acirrada entre Madeira e Açores, apesar da Madeira ter ganhado, e por isso que a gente elegeu ela para esse domingo, no final de semana que vem. Então, domingo que vem, falaremos dos Açores. Vamos passar Voltamos aqui às comidas. Então, sobre os peixes. Tem por exemplo, na Doca do Cavacas, aquela piscina natural que a gente mostrou aqui, ali junto da Doca do Cavacas tem um restaurante muito famoso pelo bodião frito, que é um peixe. E, por exemplo, peixe espada. Os peixes espada, que eu comentei, que mostrei a foto. E vários outros, né? Tem muitos peixes na Madeira mesmo. A Mari comentou aqui, amo bolo caco, a gente que apresentou. Ai, que saudade. É muito o Horácio falou que a live estava mexendo muito com as emoções dele. Pena que eu tenha que me ausentar. Não sei se ele já saiu, já deixo beijinhos aqui. E agradeço de ter estado com a gente aqui. O Eduardo comentou Pico Ruivo, 1.862 metros, exatamente. Nossa, e que é espetacular. É um dos mais altos de Portugal. Primeiro é o Pico, na Ilha do Pico, nos Açores. Depois a Serra da Estrela, e eu acho que o terceiro, não lembro a ordem, vem o Pico Ruivo. E o Pico Ruivo tem um caminho do Pico Ruivo até o Pico do Arieiro, que a gente não tem coragem de fazer, um caminho pedestre, que a gente já viu vários vídeos e textos, vários vídeos e fotos. Procurem, quem gosta de trilhas, procurem essa trilha do Pico Ruivo, porque é de tirar o fôlego. Assim, não sei se um dia a gente vai ter coragem de fazer, mas é espetacular. Quem não tem coragem de fazer, eu tenho uma sugestão, que foi o que a gente fez. Sim. Vai até o Pico do Arieiro, que dá para ir de carro, estaciona lá e faz uma parte do percurso a pé, vai e volta, assim, né? Coisa de 1 quilômetro e volta, né? Pelo menos para ver um pouco, andar no meio daquelas montanhas, numa parte altíssima, com uma visão linda. Claro que tem que ser um dia sem nevoeiro, senão não dá para ver nada, né? Tem que subir lá quando tiver limpo o dia, e é assim, irreal, é lindo. É muito bonito. A beleza natural da Ilha da Madeira é incrível. Vou falar um assunto aqui, né, que já que a gente tinha comentado do aeroporto Cristiano Ronaldo, exatamente, o aeroporto Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol... É o filho da terra. Nasceu no Funchal, começou ali a jogar futebol no Andorinhas, depois foi para o Nacional. A Madeira tem 3 grandes clubes, vamos dizer assim, que já participaram da primeira divisão. Agora não me recordo quem que está na primeira divisão. Agora, se alguém lembrar, pode falar, mas eu acho que só tem um, mas tem o União da Madeira, o Nacional e o Marítimo. Acho que é o Marítimo que está na primeira divisão. Mas o Cristiano Ronaldo começou lá. Aqui tem o Museu do Cristiano Ronaldo. Aqui, ó, tem a camiseta do Andorinha, do Nacional e depois do Sporting, que foi o clube quando ele veio aqui, começou a jogar profissional.
mesmo. Ele é um menino que ajuda muito a Ilha da Madeira, promove muito bem a Ilha da Muito, Madeira. A Ilha da Madeira hoje é, é muito lembrada e tem uma visibilidade muito boa no muito. mundo, também por causa do Cristiano Ronaldo. Aqui tem o hotel e o museu. É o menino da É o menino terra, o da terra, menino é da o menino da terra. terra. Enfim, que é muito bonito ver o quanto as pessoas são gratas também à pessoa que ele é e o quanto ele guarda boas. Aí é o Rafa com Com as as estátuas estátuas de cera, estátuas do... do Museu do Cristiano Ronaldo. Agora, por exemplo, ele tá lá com a família, né? Ele tá lá na Madeira nesse período agora de... Ele tá lá de isolamento, né? Então ele tá ali com a família toda, mas ele sempre, né, como a Priya disse, ele ajuda muito. Recentemente, não, já tem um tempinho que teve os incêndios, ele doou para ajudar as pessoas que vivem ali na Madeira. Ele faz assim as coisas bem ali pontuais e sem dar muito alarde nesse ponto. Então, por isso que ele foi homenageado no aeroporto. A gente estava até no dia, a gente estava indo embora no dia que ele da chegou, inauguração. num dia antes da inauguração. Ele chegou com a seleção, eles foram jogar ali em algum dos estádios e foi muito engraçado que a gente conseguiu pelo menos ver um pouquinho ali da seleção chegando. Olha, a gente está entrando nos últimos 3, minutos e falta minutos, tanta coisa para a gente falar sobre a Madeira e sobre a Ilha do Porto Santo. A gente tinha separado mais algumas coisinhas. Eu acho que a gente vai usar esses 3 últimos minutinhos para falar sobre o vinho que a gente não falou. Tem algumas marcas de vinho, tanto da Madeira como da Ilha do Porto Santo. Porém, obviamente, os vinhos da Ilha da Madeira são muito famosos no mundo todo. São mais licorosos, tal como, para que as pessoas, né, para quem não conhece, para ter uma ideia, tal como seria o vinho do Porto, né, para ter uma comparação. Assim, são diferentes, mas são licorosos, os mais famosos deles. E no Porto Santo são pouquíssimos os produtores, né, na Ilha do Porto Santo, e também não é mais difícil de conseguir uma certificação, então só podem ser provados lá mesmo, é muito difícil encontrar vinho do Porto Santo em outro lugar que não seja lá. Portanto, quem tiver curiosidade de conhecer o Porto Santo, deixa aqui a sugestão de ou ficar lá alguns dias, ou pelo menos fazer esse bate-volta que a gente fez. É uma ilha que tem, por tradição, o turismo, né? Assim que eles sobrevivem, é uma população de 5 mil habitantes, é pouca gente, depende mesmo dessa circulação de pessoas que vêm de fora. Tem várias empresas boas que fazem tours de dia completo, individuais, né? Então, que podem buscar vocês, foi o que a gente fez. A gente também usou uma empresa de lá para fazer o dia. E com essa empresa, a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas, de ir a lugares bem genuínos, né? De conhecer produtores, de provar o vinho do Porto Santo, enfim. Então, só para não deixar de lado, já que a gente falou bastante da Madeira, falou pouco do Porto Santo. Mas na Ilha da Madeira também, como tem o vinho, tem ali o museu sobre o vinho Madeira, então é um vinho que é muito famoso, já teve, né? Eles contam muito a história que ele já foi celebrado com políticos ou com pessoas importantes de fora, né, de Portugal. Então isso ele é muito Churchill, não lembro, alguém dos Estados Unidos no 4 de julho, não lembro quem que foi também. Então é muito, o vinho também é muito famoso também por conta disso. E a maior parte das empresas que produzem vinho na Madeira recebem os visitantes. Então é muito fácil de visitar qualquer lugar lá desses de vinhos para conhecer a história da empresa e para fazer provas. O vinho é muito exportado, então é bem forte. É muito forte. Estamos aqui no último minuto, 50 segundos da live. Queria agradecer a participação de todo mundo aqui. A gente tentou falar o máximo que pôde sobre o arquipélago da Madeira, mas é muita coisa. Eu acho que sempre vai faltar alguma coisa. Foi muito bom falar sobre esse lugar que a gente gosta tanto. Vamos deixar aqui depois alguns posts que temos no Cultuga sobre. E já falando para a semana que vem vamos falar sobre os Açores, que foi a votação da semana passada. Ilha Madeira ou os Açores. Hoje foi Madeira, semana que vem, então, Açores. E a gente, durante a semana, vai deixar as nossas dicas culturais, que a gente normalmente faz no final da live. A gente vai deixar durante a semana várias coisas que vocês podem aproveitar de graça sobre Portugal. Então,
Beijinhos, Beijinhos. muito obrigada. Muito obrigada. Beijinhos. Opa, aqui estamos. Tá. Vamos encerrar aqui agora. Peraí. Estamos aqui no Facebook. No Facebook. Que a gente... Aí, peraí. Exato. Enquanto Vamos estamos pegar aqui nos últimos minutos do Facebook. Do Facebook. Vamos. Ali, agora sim. Agora Agora beijinhos. beijinhos.